Senhor? Amém. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre o início da história de Samuel. Então eu queria começar lendo aqui 1 Samuel, versículo 1. Amém? Amém. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zif. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Ana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Bom, até agora eu vou ler até aqui. Bom, Ana era uma mulher que era casada com Eucana, que tinha, naquela época, os homens podiam casar com mais de uma mulher. Então, Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha vários filhos e por isso ela ficava irritando Ana para ela poder ficar triste e não comer nada, para poder irritar ela, né? E por isso Ana era uma mulher muito triste e Eucana, ele era um homem que amava muito a Ana e ele fazia de tudo para ela. Naquela época eles só iam ao templo para oferecer sacrifício uma vez por ano, que era na festa da Páscoa. E naquele ano Ana estava tão triste que ela não comeu, não fez nada. E aí teve uma hora que ela se ajoelhou e orou. E agora eu quero ler aqui a oração dela, que está em 1 Samuel, versículo 11. E fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana aqui, ela fez uma promessa que se ela tivesse um filho, ela oferecia ao Senhor, ela ia oferecer ao Senhor e que ele iria viver para sempre lá no tabernáculo, lá onde os sacerdotes viviam. Deus concedeu o seu pedido e deu para ela um filho, e ela chamou esse filho de Samuel, que significa aquele a quem Deus ouve. Quando Samuel cresceu e ele já estava desmamado, ela e Eucana foram oferecer Samuel para servir a Deus, como ela tinha prometido. E aí, quando eles foram, o sacerdote ali falou que abençoou ela e falou que ela teria mais filhos. Aqui na Bíblia diz que ela teve 3 filhos homens e 2 filhas mulheres. E aí Samuel cresceu e ele foi um servo fiel e ele buscava sempre a palavra de Deus, ele sempre ajudava as pessoas. O que era ao contrário dos filhos de Eli, que eles eram Ofni e Finéias, eles eram
sacerdotes, e aí eles não agradavam nada a Deus, porque eles faziam tudo de mal, eles não agradavam, não se portavam com nada. E aí teve um profeta que falou com Eli para ele que se Eli não chamasse a atenção dos filhos dele, ele iria castigar. Mas aí ele não deu atenção, ele só deu um puxãozinho de orelha e não fez mais nada. E aí, agora a gente vai entrar na parte mais importante. Agora eu quero ler aqui 1 Samuel, versículo 3. Capítulo 3. Samuel ainda era menino e ajudava ele na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto, e Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não tinha falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. O Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está escutando. Aí aqui Deus chamou Samuel e ele não reconheceu, e aí ele achou que era ele que estava chamando ele, mas aí ele falou que não estava, e na terceira vez que aconteceu isso, ele viu que era Deus que estava chamando Samuel e falou que se aquela voz chamasse de novo era para ele responder aquela voz. Então Samuel respondeu, e aí Deus falou com ele que ele não estava se agradando dos filhos de Eli, do filho de Finéias, e ele não estava fazendo coisas boas, e que, como ele tinha prometido, que o profeta tinha falado com Eli, ele iria castigar a sua família. Então, aqui, eu quero ler aqui. Calma aí, deixa eu falar uma coisa primeiro. Os filisteus, Deus falou que iam tomar a Arca da Aliança e tal, e aí os filisteus foram lá tomar a Arca da Aliança, e junto com a Arca da Aliança levaram Hofni e Finéias. Aí aqui está escrito isso. E aqui no capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: Assim os filisteus lutaram, e os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Bom, infelizmente esse foi o fim dos filhos de Eli. E aqui também na Bíblia conta que quando ele soube dessa notícia, ele caiu para trás da cadeira e morreu também. Bom, então é isso que eu vim trazer. Eu vim trazer essa mensagem sobre Samuel, que foi um exemplo de servo fiel, e ele foi obediente a Deus, porque ele entregou a mensagem de Deus para Eli e ele não teve medo de falar. Então foi isso. Espero que Deus tenha falado no coração dos irmãos. Amém.